Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos estavam juntos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava ao lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele, mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu sua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá nem vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais e dos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho, minha mulher é idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te uma boa notícia. Eis que ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo que estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário, quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses e dizia: eis que o Senhor fez por mim maravilhas, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queiram sentar, por favor. Filhos e filhas, já preguei muitas vezes sobre esse texto. Eu com sinceridade vou perguntar:
não tenha receio. Quem acompanhou o programa de rádio, posso lhe dar um conselho, não por mim, por você. Escute o programa ou às 5 horas de novo no rádio, ou às 6 é liberado no YouTube, ou às 10 da noite. Porque hoje o que Deus fez foi algo impressionante. Explico. Não podendo falar tanto quanto lá falei, porque tem unção dos enfermos. Mas não percam. Indico de modo particular os casais a ouvirem juntos. Ontem, na minha oração da noite, eu estava lendo um teólogo, muito mais da mística, e ele falava uma frase do Natal que me marcou muito: o presente que você vai dar a quem você ama, dia 25, você começa a dá-lo hoje, a partir das suas atitudes. E eu confesso que tive uma noite bastante perturbada, não sei porquê. Tem dias que são assim. Mas eu vi muita verdade nesta frase. Alguém, se tiver condições, poderá oferecer para sua esposa, vou dar um exemplo, para sua amada, uma joia única, algo muito valioso, uma coisa de marca, uma coisa muito cara. E de repente para a pessoa não vai significar nada, porque as atitudes foram de desprezo, de xingamento. E eu fiquei pensando essa frase, que de repente, às vezes as atitudes, porque nós estamos na Semana Santa do Natal. Eu comecei segunda-feira falando isso ontem. Semana Santa do Natal. E às vezes as tuas atitudes nesse dia são de carinho, de zelo, e às vezes você vai dar uma violeta, desculpe o exemplo, mas para a pessoa vai ser o presente mais importante que a pessoa vai receber. O presente você dá hoje com as suas atitudes. Quando abri o programa, e vocês sabem que eu não escolho nem o Evangelho, e não escolho a leitura orante do dia. O Evangelho de hoje, o que eu li, é o que eu acabei de proclamar. A leitura orante é de 2 Pedro. O Evangelho de hoje fala de uma figura, Zacarias. Há muitas formas que eu podia falar de Zacarias, mas hoje eu queria falar, olha que homem sortudo. Zacarias, um homem extremamente sortudo na sua vida. Quem sofria era Isabel. Eu fico imaginando quantas vezes Isabel passou vergonha pública. Você, esposa de um sacerdote, não gera filhos. Zacarias, você é um sacerdote e Deus te fez estéril. Lembremos o contexto do tempo, esterilidade era sinal da maldição. Mas chegou o dia, e olha que cara sortudo, diz o texto, é só ler nas entrelinhas. Primeiro, o grupo dele foi servir, era raro.
Era um grupo numeroso de sacerdotes. Olha como ele é sortudo. Dentre tantos, ele foi sorteado. Olha como Deus foi bondoso com ele. Gente, teve sacerdotes que nunca foi ao templo fazer esse serviço. Eram muitos. Zacarias, ele não só o grupo dele foi a Jerusalém, mas como dentre tantos, ele foi sorteado para entrar no Santo dos Santos. Eu fico pensando, quantas vezes Zacarias pediu: Senhor, dai-me um filho. Quantas vezes Isabel pediu: dai-me um filho. A hora que o anjo Gabriel, e se você lembrar, em Nossa Senhora, o anjo disse: não tenhais medo. Ontem eu pregava sobre José, e leve em consideração a pregação de ontem. Não tenhais medo. Hoje, não tenhais medo. Quando o anjo disse: Zacarias, Deus ouviu tua prece. Eu fico pensando que Zacarias naquela hora só tinha que dizer: obrigado, Senhor. Ele não percebeu. Aquele homem ousou dizer: como terei prova disso? E pagou o preço da sua incoerência. Eu fiquei pensando, quantas vezes nós somos Zacarias, a vida inteira pedindo: Senhor, me dá um emprego, e Deus disse: eu te dei. Me ajuda a conseguir minha casa, a reformar minha casa, Deus deu. Me ajuda a constituir uma família, Deus deu uma família linda. Me deu um filho, Deus deu um filho maravilhoso, e você botou tudo a perder. Eu comecei e não sabia o que vinha depois no texto. Deus sabe que falo a verdade. E eu fiquei pensando hoje, quantas vezes eu e você somos Zacarias. Quantas vezes nós somos Zacarias, que Deus está dizendo: tudo que você me pediu eu te dei. Eu te dei. E você não levou a sério. Zacarias pagou um preço do pecado. A pergunta que eu faço: será que nós estamos dispostos a pagar o preço pelo nosso pecado? De desbanjar a graça de Deus, de esbanjar tanta coisa boa que Deus nos dá. Gente, olha para si mesmo. Ninguém aqui é milionário, mas ninguém precisa ser milionário para ser feliz. Ninguém tem a família perfeita, mas ninguém precisa da perfeição para ser feliz. Na imperfeição a gente também pode, no perdão. Mas o Senhor vai dizer: você vai pagar o que fez. Zacarias ficou mudo. Zacarias ficou mudo. Não é que Deus vai mandar o castigo, mas se você faz algo bom, o que é bom ecoa. Se você faz algo mal, o mal ecoa. Pela própria natureza de si mesmo. Como se não bastasse. E eu fiquei pensando: Zacarias, meu Deus, eu me coloquei no lugar de Zacarias, a ponto do arcanjo dizer: eu sou Gabriel, eu estou diante de Deus todos os dias, Deus me mandou vir aqui, e você não me ouviu, ficarás mudo.
Eu fico pensando o peso de Deus diante de nós. Como se não bastasse, abro a Bíblia para leitura orante, e eu admito para vocês, se eu li, certamente li, mas nunca me dei conta desse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 30. Com efeito, um pouco antes, vocês são escravos daquilo que os domina. Você lembra da primeira leitura de domingo? Quando Isaías falava de Jesus e disse o que depois vai se transformar em Lucas capítulo 4, no conteúdo programático de Jesus: eu vim para libertar os cativos. E você vai falar: eu não sou cativo, não sou escravo. Sim, Pedro diz: você é escravo daquilo que te domina, da imoralidade, das paixões. Somos escravos. Isso tinha sido ontem, mas hoje, disse o apóstolo, com efeito, há muitos que renunciaram à corrupção e à imoralidade, por causa de terem descoberto o bom caminho, mas depois voltaram a cometê-lo. Pior, quem o fez, melhor não tivesse feito diferente, porque a ruína será grande. Melhor fora não terem conhecido o caminho do bem, porque recaindo nos mesmos erros, a ruína é maior. E termina Pedro dizendo: isso acontece para se cumprir o provérbio: o cachorro sempre volta ao seu vômito, e a porca, mesmo que lavada, volta à lama. Pensando em Zacarias, fiquei pensando, e não se ofendam, se brigar, briguem com Pedro. Como às vezes nós somos porcos, e não adianta, gente, não adianta. Enquanto eu for um porco, você for um porco ou uma porca, me perdoe a palavra e não se ofenda, estou falando no contexto. Podemos colocar relógio bonito, podemos colocar roupa de grife, podemos ter uma casa bonita, carro bonito, mas sempre vamos voltar à lama, porque a nossa natureza não se converteu. Não houve uma mudança aqui dentro. A natureza da porca é voltar à lama. O cachorro que vomita volta ao seu vômito. Você percebe como é preciso uma mudança interior? Não tem como, não tem outro caminho. Você percebe o que aconteceu com Zacarias? Rezou, quando a graça chegou não percebeu. Se nós estamos na Semana Santa para o Natal, não deveríamos nós nos olharmos e ver: eu preciso converter-me. Eu queria lembrar que o assunto
São Bento já falou isso, e eu coloquei no livro Batalha Espiritual, que uma das brechas do diabo é aproveitar como somos porcas, acostumados à lama. Eu vou ser bem sincero, não transforme sua casa num chiqueiro. Não queira viver na lama e fazer teu marido, ou tua esposa e teus filhos, a comerem lavagem e viverem na lama, no lamaçal de um chiqueiro. Casa bonita, roupa bonita, nunca vai esconder a nossa natureza, se nós não formos convertidos em Deus. Foi isso que aconteceu hoje. E eu te pergunto, não é o Espírito Santo? Juntar esse texto com o Evangelho, que cada um, o que você vai fazer da sua vida, você devia ser honesto. Eu não vou mudar. Então, não leve para o buraco as pessoas que estão perto. Se você fez a opção de viver na lama, se afunde sozinho. Uma família não merece isso. Eu acredito na graça da conversão. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho de cada coisa. Todos nós. Ninguém é isento. Mas há quem quer mudar, há quem não quer. Aí faz a diferença. Que Deus nos ajude a não sermos porcos nem porcas, porque isso não convém a um filho de Deus. Amém. Amém.